Painel em Debate. Muito bem, começamos o nosso painel em debate de hoje, dia 11 de julho de 2016, 9h04, e hoje nós vamos falar aí na educação e do legado, né, na educação com os Jogos Olímpicos que estão aí já batendo as portas. Sabia que o Usain Bolt precisa ser o cara, não só na pista, mas também na física? Ou que estádios de futebol em que você vibra com as partidas do seu time tem uma grande contribuição da química? Já parou para pensar em como a alimentação de atletas profissionais tem que ser cuidadosamente pensada de acordo com cada modalidade dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos? E de onde vêm tantos atletas? Como são os países de onde eles vêm? Que línguas eles falam? Como surgiram tantos esportes que não conhecemos? Esses são exemplos de como aproveitar a oportunidade de sediar uma Olimpíada para estimular a educação de nossos jovens e crianças. E para falar desse assunto, trazemos hoje os especialistas. Ana Cristina do Nascimento Quintela, diretora do Ginásio Experimental Olímpico Juan Antônio Samaranch, conhecido como GEL Santa Teresa. Ana, seja bem-vinda. Obrigada. Temos Pati Fonte, educadora, consultora pedagógica da editora Cidadania, especialista em pedagogia de projetos e educação infantil, é idealizadora do site Projetos Pedagógicos Dinâmicos e escritora da WAK. Seja bem-vinda, Pati. Bom dia, sempre muito bom estar aqui com vocês. Marcelo Soares é professor de Educação Física do Colégio Sagrado Coração de Maria, representante do Corfebol brasileiro e técnico da Seleção Brasileira de Corfebol. Bom dia, Marcelo. Bom dia, é um prazer estar aqui, agradeço a oportunidade. Prazer é todo nosso. E Ângela Silva é diretora do Colégio Logosófico Gonzales Pecote, lá em Botafogo. Ângela, bem-vinda. Muito obrigada, bom dia. Olha, muito se falou de legado, né? Legado nos transportes, legado nas estruturas, nos equipamentos olímpicos, no investimento que chega aqui ao Rio de Janeiro. Mas se a Olimpíada for deixar um legado na educação, qual seria esse legado ou qual deveria ser esse legado, Marcelo? Bom, é uma grande oportunidade para que possamos estimular os jovens à prática desportiva, né? Ampliar essa cultura esportiva brasileira, onde nós vamos dar a oportunidade de que esse jovem, essa criança, esse adulto também, né, possa conhecer novas modalidades e possa começar a deixar de ser sedentário, né? Essa é a nossa luta enquanto profissionais de educação física, né? Mostrar que o Brasil tem um potencial humano maravilhoso e que tem tudo para dar certo aqui. Estou torcendo muito, eu e todos os profissionais de educação física. É isso aí. Ana, qual seria o legado perfeito na área da educação, aproveitando aí os Jogos Olímpicos? Bom, eu acho que o perfeito já existe, são os GELs. A escola que eu dirijo é um ginásio experimental olímpico, né, voltado para o esporte. Tem 10 modalidades esportivas, mas também preza pela excelência acadêmica. Então eu acho que essas escolas que foram criadas é um excelente legado olímpico. Ângela, como é que você vê aí a oportunidade da educação, né, se beneficiar com os jogos? O que eu vejo é que, na realidade, a educação já é um processo mesmo, e a Olimpíada vem assim trazer um foco maior para a formação de valores. Uhum. E para poder você me entender melhor, assim, por que eu escolhi essa parte, é porque na realidade o Colégio Logosófico tem na sua proposta pedagógica essa grande finalidade: a formação de valores interagindo com a excelência acadêmica. Então a Olimpíada, o processo educativo todo já é voltado para isso, mas a Olimpíada traz assim essa oportunidade de você desenvolver valores assim fundamentais mesmo, como a paciência, a tolerância, a colaboração, enfim. E você, ao fazer a abertura, você lembrou bem que na realidade todas as disciplinas da escola contribuem muito para que esse conhecimento do aluno aconteça. Então não é algo específico da esportivo, mas vai além, né? Então
todas as disciplinas da escola. Português, matemática, geografia, história, línguas, todas estão voltadas assim. Nós trabalhamos com um projeto anual. E o nosso projeto desse ano é Conhecendo a Si Mesmo. Essencial para o entendimento global. E lá para a nossa pedagogia, o entendimento tem que começar em você. Para aí você conseguir, de fato, compartilhar. E a Olimpíada vem sendo, assim, mais uma grande oportunidade. Faremos a nossa agora. E esse ano, diferente. Nós vamos fazer 2 dias antes da Olimpíada, num esquenta mesmo, num preparo dos alunos, e 2 dias depois, encerrando as Olimpíadas, para que esses valores, de fato, possam ser experimentados e reforçados. Olha, Pátio, como que a pedagogia ela pode aproveitar esse momento? Então, o que a professora acabou de falar é basicamente o que eu trabalho, que é a pedagogia de projetos. Então, partir dos temas que estão em voga, dos temas sociais também, para realizar atividades interdisciplinares, que são essas atividades que trabalham todas as disciplinas, todas as áreas de estudos trabalham o mesmo tema. E aí também buscar a união da família, trazer um pouco mais essa família para dentro da escola. Quando você trabalha as Olimpíadas e você organiza, ou seja, uma gincana, uma Olimpíadas dentro da própria unidade escolar, não é só o esporte, não são só essas atividades interdisciplinares também. É um momento ali de aprender a lidar com o outro. Tudo isso que a professora já falou sobre os valores, e você aprender que não é só a competição, mas também o quanto você ganha enquanto você está se superando. Então, esse aprendizado para as crianças é fundamental, para os adolescentes também, e todos os temas podem ser trabalhados dessa maneira. A gente aproveita o gancho das Olimpíadas, que está sendo amplamente divulgado, que vai ser no Rio de Janeiro, vai ser no Brasil, mas fica aqui uma dica que todos os temas poderiam ser desenvolvidos dessa forma, e assim trazer mais prazer, mais entusiasmo para dentro da escola, e ver a escola não como aquele espaço só de conteúdo e memorização, mas que vai muito além disso. E as comunidades participam mais também. Cada trabalho é mais visto, mais vislumbrado, porque acaba chamando a atenção pelo que é feito, pela sua festividade em si, e se torna mais agradável buscar novos conhecimentos sobre esses países que vão estar disputando as Olimpíadas, sobre cada jogo, sobre as culturas variadas. Então, é muito rico em informações. É um tema realmente que dá para viajar bastante. Por exemplo, Marcelo, Corfebol. Sim. O que é Corfebol? Bom, vamos lá. Explica pra gente. Corfebol faz parte da minha vida, né? É um jogo que se assemelha ao basquete. Ele foi criado na Holanda em 1902 pelo professor de educação física Nico Broekhuizen. O Nico era um entusiasta, um idealista. Ele via dentro dessa atividade propiciar a menina, a mulher, o mesmo direito e igualdade de condições. E aí ele cria um jogo onde você tem que introduzir a bola numa cesta que é regulável, que varia de 2 a 3,5 metros. Ele coloca uma bola mais leve, semelhante a uma bola de futebol, uma bola de vôlei. Ele cria um jogo onde você não pode progredir com a bola. Comparando com o basquete, no Corfebol você se movimenta sem a bola. Ao receber, você é obrigado a parar e passar essa bola. Essa regra torna o jogo 100% coletivo, fazendo uma brincadeira, né, para um melhor entendimento. Nesse jogo, o Neymar teria que tocar a bola para Fernanda Montenegro, em igualdade de condições. É um jogo 100% cooperativo. Ele vai desenvolvendo no praticante essa capacidade de cooperar. É 100% coletivo. Não é permitido contato físico, então não é uma atividade agressiva. Você consegue colocar a mamãe, o papai, o vovô, a vovó, a criança, o netinho, o alto, o baixo, né? O forte, o fraco, vamos dizer assim. Todos no mesmo time. Todos no mesmo time, igualdade de condições. E basicamente era isso na Holanda, né? Então esse jogo, ele vem ao longo dos anos, já que ele já tem, desde que foi criado em 1902, ele vem se propagando em todo o mundo, né? No Brasil,
estamos realizando um trabalho junto com outros profissionais de educação física que se apaixonam através de cursos e palestras, ensinando principalmente na escola, conseguindo popularizar o jogo, né, que se torna uma dinâmica. O interessante do jogo é você poder praticar em diferentes espaços. Você pode praticar na rua, numa praia, num gramado, numa área de lazer, dentro do ambiente corporativo, ou seja, qualquer lugar você consegue praticar o corfebol. Então, e a bola parece com uma bola de futebol, inclusive. É muito parecida, porque a bola tem que ser leve. Diferente da bola de basquete, né? Até porque eu costumo dizer que ele é um primo do basquete, né? Então, se você colocar uma bola de basquete, a pessoa vai quicar a bola e vai progredir com a bola, que é um dos fundamentos do basquete. No corfebol não, é você passar a bola. Então, essa bola ela tem que ser mais leve. Então, nós trabalhamos com bola de vôlei ou uma bola de futebol. E existe na Holanda, existe uma bola oficial, mas ela é bem macia e é o mesmo peso de uma bola de futebol. Olha só, corfebol, a gente sabendo mais sobre esse esporte aqui com Marcelo Soares, que é técnico da Seleção Brasileira de Corfebol, professor de Educação Física lá do Colégio Sagrado Coração de Maria. Agora, Ângela, a gente tende a priorizar sempre na escola esportes como futebol, vôlei, né, o handball, e basquete até, inclusive. Por que esses esportes, por exemplo, o corfebol, ele me parece assim, um esporte muito interessante para ser trabalhado diversos aspectos, colaboração, equidade das pessoas, né? Levar isso também para a vida social de uma forma mais explícita do que esportes de contato mais físico, um futebol, o próprio basquete, aquela competição, aquela coisa do eu sou o craque, eu sou o artilheiro, né? Que é diferente do corfebol, que falou que o Neymar teria que passar a bola para Fernanda Montenegro. Então, por que a gente sempre prioriza esses esportes mais conhecidos, clichês? Na realidade, essa não é a minha experiência lá no colégio, porque como nós estamos, é o nosso propósito a superação e o desenvolvimento integral, daí o trabalho com projetos. Lá no colégio, o esporte é um meio mesmo, mas é um meio de cooperação, basicamente de cooperação. Tanto que na educação infantil, basicamente, todo o trabalho é cooperativo. No ensino fundamental, porque o colégio vai até o ensino fundamental. No ensino fundamental, aí você tem que ampliar, você tem que colocar, inclusive, os jogos competitivos. Mas, basicamente, o trabalho da escola é colaborativo. Agora, acontece de tudo. Por exemplo, há uns anos atrás, um ex-aluno veio me propor incluir o hóquei na nossa grade de opções. E é muito interessante, você tem que oferecer aos alunos todas as possibilidades. Olha só, hoje na Seleção Brasileira de Hóquei, nós recebemos lá no dia 23, tem um ex-aluno que começou lá no colégio. O técnico da Seleção Brasileira de Hóquei também é ex-aluno. Um árbitro também de hóquei também é ex-aluno. Então é assim, nós temos que dar uma oportunidade em todas as áreas para os alunos, que o mais importante é essa superação mesmo, é você preparar o aluno para enfrentar a vida em todas as situações, ganhar e perder. Por isso que o projeto desse ano está sendo assim fantástico, essa oportunidade da Olimpíada, porque você quer alguma coisa melhor para você se conhecer do que você ganhar ou perder? Né? Então lá nós temos assim uma variedade enorme e a competição, a nossa Olimpíada mesmo, o colégio dividido em 3 grandes grupos, e os grupos assim, Marcelo, como o Marcelo colocou, e é evidente que os grupos são formados de forma a possibilitar isso, o aprender e o ensinar. Quando eu falei na paciência mesmo, um trabalho com o tempo, para cada aluno saber que nem todo mundo pode jogar tudo ao mesmo tempo. Então eu tenho que saber esperar. Isso é uma coisa muito ativa, né? Eu tenho que ter uma tolerância, porque num determinado jogo você tem uma habilidade muito maior que eu.
mas em compensação em outro eu tenho uma habilidade maior que você. Então nós vamos desenvolvendo essa tolerância e uma oportunidade de ensinar e aprender permanentes. Mas para isso também eu preciso lembrar que a pedagogia logosófica, ela é criada assim em duas bases: respeito e afeto. Daí a cooperação ser o nosso grande alvo, né? Olha, isso é muito legal saber desses esportes, né, e dessa filosofia que vocês seguem, porque eu, por exemplo, nas aulas de educação física, eu era o último a ser escolhido sempre. Quando era escolhido, ia pro gol para tomar chutão dos outros. Às vezes acabava nem fazendo a aula, porque sempre fui muito ruim em futebol, e lá na aula de educação física do meu colégio era basicamente futebol. A gente tinha uns meses ou outros que trabalhava outros esportes, vôlei até jogava um pouquinho e tal, mas futebol, que era 90% das atividades, eu ficava de fora, fazia relatório, enfim. Era um perna de pau, uma negação para futebol. Faltou Corfebol na sua vida. E faltou Corfebol. Você está convocado. Tivesse Corfebol, de repente hoje seria técnico. Ou então faltou o gel na sua vida, né? Porque lá tem gel. muitos esportes. Você teria a opção realmente de escolher um que você se sentisse bem. Quantos esportes vocês têm lá no GEL? Olha, temos 10 esportes e agora temos o hóquei, né? Estamos colocando o hóquei como educação física, na educação física curricular, e o rugby. Mas nós temos atletismo, futebol, natação, badminton, tênis de mesa, judô, xadrez, voleibol e handball. E aí temos também a luta olímpica, né? E agora rugby, hóquei, entrando aí para as competições da escola. Tem gente que diz que xadrez não é esporte, não? Xadrez não é um esporte, mas ajuda bastante. Ajuda muito, né? Ajuda bastante. A nossa equipe de xadrez da escola é maravilhosa. Lá, como são divididos em esportes, o xadrez é considerado lá na escola sendo tratado como um esporte. Ótimo. Paty, é importante a gente renovar a concepção do esporte para a educação física escolar? Eu acho fundamental, Fabiano. Você citou da sua experiência, a minha é idêntica à sua. Sempre fui a última a ser escolhida, acabava pedindo atestado médico para não participar das aulas de educação física. Licinha também. Porque era uma tortura. Então, é preciso lembrar que dentro de uma sala de aula nós temos alunos variados, personalidades distintas, pessoas com habilidades e competências inatas já diferentes. E ali nós vamos lidar com todos aqueles alunos e não tem como realizar atividades iguais o tempo todo para todos eles. E não é só no esporte, mas em todas as áreas de estudo, é importante variar as possibilidades de atuação e não pensar que todos vão aprender da mesma maneira, porque ninguém é igual ao outro e um não aprende igual ao outro. Isso é impossível. E na maioria das escolas ainda existe essa padronização, essa massificação do ensino. Então, oferecer desde a educação infantil, você ainda vê uma abertura maior. Ainda existe muita música, dança, arte. Conforme as crianças vão crescendo, elas são afastadas de tudo isso e passam a ficar muitas horas ali nas atividades muito repetitivas, atividades que não condizem assim nem com o tempo em que nós vivemos e muito menos com a energia do jovem, a energia da criança, que é naturalmente curiosa. A criança tem curiosidade de aprender, vontade de aprender, e chega na escola, muitas vezes ela se sente tolhida e se sente infeliz. Isso aconteceu comigo, aconteceu com você na educação física, e com muita gente acontece, com outros já se destacam nas aulas de educação física, mas sofrem na língua portuguesa, sofrem na matemática, na biologia. Então é preciso mudar essa maneira e realmente renovar essas possibilidades, pensando no ser humano diferenciado. E aí entra a questão, preciso citar, da inclusão, que a inclusão não é só para aquele que tem uma necessidade especial ou algum tipo de dificuldade, é incluir realmente no sentido amplo da palavra. E as Olimpíadas, elas propiciam até trabalhar esse lado também. A gente
pode usar muito a questão das Paralimpíadas e ver dentro de cada realidade, eu estou fazendo tudo o que é possível? É possível fazer mais? Eu acho que se cada escola ou até cada professor dentro da sua turma pensar dessa maneira, onde eu posso avançar, a gente já consegue aos poucos atingir o objetivo. Infelizmente nem toda a realidade é a realidade do Colégio Logosófico, é a realidade do Colégio Santa Teresa, que são realmente exemplos sensacionais. E é isso que é legal desse debate, que as pessoas tomarem conhecimento dessas práticas e verem que elas também podem fazer a diferença nos seus espaços. Você pode participar do nosso bate-papo pelo 23327088 ou através do nosso WhatsApp 989896916. Já temos participação aqui do Eduardo, falando lá do Riachuelo. Ele fala o seguinte: se o governo se importasse com esportes mesmo, investia nas escolas e crianças e jovens atletas. Não é uma Olimpíada que vai transformar o esporte brasileiro assim de um ano para o outro. Olimpíada é só desculpa para ganharem dinheiro. Maior legado, na minha visão, na visão do Eduardo do Riachuelo, é a crítica e os protestos que os brasileiros estão fazendo com todas essas obras superfaturadas, inacabadas, vide a quantidade de gente nos eventos para apagar a tocha. Eduardo do Riachuelo falou. Realmente, não há uma importância em se formar atletas, né, no ensino da educação física escolar, né, o Marcelo? Sim, o projeto ele é bem amplo, né? As Olimpíadas, no caso, e aí concordando com um amigo, as Olimpíadas traz uma motivação, né? Cabe a nós, né, governantes, profissionais da educação, professores de educação física, dar continuidade. Mas eu vejo, eu tenho um olhar bem otimista quanto às Olimpíadas. Eu acho que nós estamos tendo uma oportunidade de mostrar o que são os Jogos Olímpicos, né? A sua importância, ampliar essa diversidade esportiva, né? Que o Brasil possa dar mais oportunidades em outras modalidades, em outros esportes, e que a gente incentive a prática dentro das escolas. Com isso, eu tenho certeza que daqui a alguns anos nós vamos ter pessoas, novos atletas. O Brasil vai se tornar uma potência, já é em algumas modalidades, mas precisa ampliar. E eu vejo com bons olhos os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Ana, o GEL, ele surgiu por causa das Olimpíadas? É um legado olímpico. É um legado olímpico. É um dos que a gente pode apontar que... E esse programa vai ser continuado após as Olimpíadas. Bom, como todo legado olímpico, a gente espera muito que continue, né? Já esse ano já teve a inauguração de mais um na Ilha do Governador, né? Então, estamos andando a passos largos e todo o projeto está sendo desenvolvido muito bem. Nós temos muitos atletas, né? Na nossa escola em Santa Teresa são 525 alunos em período integral. Então, com essa quantidade de esportes, né, com as opções que eles têm, eu posso dizer que, quem sabe, na próxima Olimpíada, os GELs ajude bastante o Brasil no que diz respeito aos atletas. Porque hoje nós temos, com 4 anos e meio de vida, que é o GEL mais velho, que é o GEL de Santa Teresa, nós temos atletas muito bons em vários esportes. Atletismo, nós temos o representante carioca no atletismo, no salto em altura, na corrida, no revezamento, no arremesso. Temos a nossa atleta da natação, temos no badminton, no xadrez, a potência, né? Então, temos excelentes atletas que, quem sabe, não no xadrez, como nós falamos, não é um esporte para Olimpíadas, mas é outra atividade que representa bem também o Rio de Janeiro e que daqui a pouco vai estar representando o Brasil. Sem dúvida. Quantas unidades já existem do GEL? Bom, temos o de Pedras de Guaratiba, o do Caju e agora da Ilha do Governador. São 4 por enquanto. E depois, lá dentro do Parque Olímpico, né, um dos painéis lá será transformado em mais um GEL. Então vai ter um GEL dentro do Parque Olímpico na Barra. E qualquer aluno pode frequentar o GEL? Como é que é? Bom, é uma escola da prefeitura regular, né, que é feita a matrícula como qualquer outra escola em final de outubro, início de novembro. E é uma escola muito procurada por ser de período integral, entrando às 7h30, saindo às 4h30.
Então, a procura é muito grande. E lá tem disciplinas, outras disciplinas, ou vocês só trabalham esporte? Não, é uma escola, regular. Normal, né? A diferença é que os nossos professores trabalham com polivalência. Nós temos o professor de humanas e o professor de exatas. Aí vem o professor de artes e o de educação física e inglês. Então, lá o nosso professor de humana, ele dá língua portuguesa, história e geografia. Olha, com as Olimpíadas, né, quais as maiores lições que a gente pode levar para o ambiente escolar, né, em outras matérias? Com as Olimpíadas a gente consegue trabalhar, por exemplo, física, química e outras matérias também, Ângela? Sim, olha, o maior legado nesse trabalho interdisciplinar é o esforço, né? Que a observação do atleta ajuda muito para que o aluno possa identificar o valor do esforço, que lá no colégio já é assim um foco muito importante. Desde muito pequenininhos, eles já aprendem a valorizar o positivo e o esforço. Tanto que é famoso lá o nosso bilhete do esforço. A criança tem 2 anos e os pais com a professora estabelecem propósitos para ela e ela se esforça, e à medida que ela vai vencendo, por isso chamado bilhete do esforço, vai sendo para o mural e é amplamente assim interagido com os outros alunos. O que acontece? As crianças aprendem, e aí que é o ponto-chave. Elas vibram não só com seu resultado individual, mas também com o resultado coletivo. Como o trabalho é interdisciplinar, a superação é assim a grande chave. Então, no caso da Olimpíada, e por que ela tem sido assim um foco? Eu quero dizer que o colégio tem um diferencial na matriz curricular, que é uma disciplina aprendendo a pensar. Eu estou me lembrando do Eduardo com a pergunta dele. Então é evidente que quando nós falamos, ele vai estudar em todas as disciplinas a história da Olimpíada, como ela surgiu, enfim, vai estudar sobre os países, vai estudar sobre as línguas, mas o tempo todo esse aprendendo a pensar é o que está fundamentando o trabalho. E algo assim do Pecote, que é o nosso patrono, que fica muito forte, que ele mostra isso claramente, que o mais importante de tudo é você se sobrepor mesmo às derrotas. Então os meninos já crescem com essa visão. Então o olhar e a leitura que eles fazem de tudo que acontece à sua volta já é uma leitura bastante interdisciplinar. Então eles conseguem, por exemplo, agora, dia 25, nós vamos ter o nosso encontro das famílias. E dentro do encontro das famílias, tem o encontro das famílias com todas as áreas do conhecimento. Então, os esportes, os pais vivem com os filhos uma parte esportiva, mas não só esportiva, mas de todas as outras áreas do conhecimento. Então é muito interessante, e ela é que vai abrir a nossa Olimpíada, que vai acontecer dia 27. Muito legal. A gente está batendo um papo aqui falando sobre educação, sobre Olimpíadas, com Ana Cristina do Nascimento Quintela, Pati Fonte, Marcelo Soares e Ângela Silva. A gente vai para o intervalo rapidinho para atualizar as informações da cidade e já volta. Você pode participar pelo 23327088 ou através do WhatsApp 989896916. Fique aí ligadinho que a gente tem livros aqui para sortear também. A gente vai sortear aí no próximo bloco já. Painel em Debate. Ministério da Cultura, Secretaria de Estado de Cultura, Teatro Municipal e SICPA do Brasil apresentam a ópera Orfeu e Eurídice, de Christoph Gluck, como coro e orquestra do Teatro Municipal, dias 7, 9, 10 e 12 de julho. Patrocínio SICPA do Brasil. Apoio CDC Turismo, Hotéis Otton, Jornal O Globo, Livraria da Travessa, MAC Cosméticos,
Só Dança e Roquete Pinto FM 94,1. Ingressos na bilheteria e pelo site ingresso.com. Brasil, ordem e progresso. Roquete Pinto FM. Música, cultura e informação na dose certa. Painel em Debate. Retornamos ao nosso painel em debate falando sobre educação e Olimpíadas. Estamos contando com a presença de Ana Cristina do Nascimento Quintela, que é diretora do Ginásio Experimental Olímpico Juan Antônio Samaranch, conhecido como o GEL, lá de Santa Teresa. Pati Fonte, que é educadora, consultora pedagógica da editora Cidadania, especialista em pedagogia de projetos e educação infantil, também idealizadora do site Projetos Pedagógicos Dinâmicos e escritora da WAK. Marcelo Soares, que é professor de Educação Física do Colégio Sagrado Coração de Maria, representante do Corfebol brasileiro e técnico da Seleção Brasileira de Corfebol. E Ângela Silva é diretora do Colégio Logosófico Gonzales Pecote, em Botafogo. Olha, nós já temos participações e temos livros aqui também para sortear. Um deles é o livro da Pati Fonte, Projetos Pedagógicos Dinâmicos, A Paixão de Educar e o Desafio de Inovar. Então você liga para cá, a primeira pessoa que ligar ou mandar mensagem pelo WhatsApp vai levar o livro da Pati Fonte, 2332-7088 ou WhatsApp 989896916. E temos mais 2 livros aqui, né, Pati? Esses livros aqui, explica um pouquinho deles pra gente. São livros infanto-juvenis, um sobre esporte e outro Amor ao Brasil, que é da editora Cidadania, publicações dessa editora, que eu sou consultora pedagógica, que eu acho um material riquíssimo para trabalhar com a criança, né? Desde a mais tenra idade, as questões relacionadas à cidadania e à educação. E aproveitando o gancho das Olimpíadas, eu trouxe esses 2 temas, e quando esses livros são realmente adotados nas escolas, seguem com um livro do professor com projetos pedagógicos, dicas, sugestões de atividades que já foram desenvolvidas com sucesso. Então esse trabalho que a gente faz nas escolas amplia muitas possibilidades de como desenvolver temas sociais e trabalhar assim, dessa maneira que nós estamos aqui conversando hoje, como muitos colégios já trabalham e outros tantos precisam avançar. Então a nossa luta é ampliar aí o número de profissionais de educação que trabalham com projetos pedagógicos, que trabalham de forma interdisciplinar, que trabalham realmente pensando na inclusão e na formação integral do indivíduo. Então, 2332-7088, pode ligar agora, o telefone está liberado, ou pelo WhatsApp. E pelo WhatsApp aqui, a Débora, lá de Jacarepaguá, já levou aqui o livro sobre projetos. E ela gostaria também de fazer uma pergunta. Tá dando bom dia aqui a todos os amigos e gostaria de fazer uma pergunta e também uma sugestão. Por que não capoeira? Ela está perguntando. E aí, Marcelo, capoeira é um bom esporte também para se trabalhar, né? Em diversos aspectos, né? Sim, na época da graduação eu fiz um pouquinho de capoeira. Desenvolve bastante o equilíbrio, a concentração, o respeito, o ritmo, né? Eu tenho profissionais de educação física que atuam com essa área. Foi um aprendizado muito grande. Eu trabalho no Colégio Sagrado Coração de Maria com educação infantil, e lá tem um trabalho muito bem feito com a capoeira, e eu observo nas aulas de educação física que a criança que pratica a capoeira, ela desenvolve mais rapidamente o equilíbrio, né? A disciplina, o ritmo. Então facilita muito o nosso trabalho com a educação física. Então eu sou uma boa sugestão, né? Eu sou a favor. Muito legal. Olha, o Ana e também Ângela, como é que vocês estão vendo a integração e o interesse das crianças e dos jovens pela Olimpíada? Há esse espírito olímpico no meio das crianças, ou faltou um pouco o foco, né, das autoridades em promover também o interesse das crianças e dos jovens nas Olimpíadas? Como é que vocês estão vendo isso aí? Só, Fabiana, antes eu quero te falar que a capoeira, de fato, tem assim um significado muito importante. E lá no colégio, por exemplo, a procura por ela e os resultados são muito bons. Agora, quando você fala nesse espírito olímpico, na realidade,
o espírito mesmo para ser levado para a sala de aula está no professor. Então, essa forma interdisciplinar de se trabalhar tem que começar, como o nosso projeto, primeiro dele mesmo. Essa é a realidade. Para você ter uma ideia, lá no colégio, nós temos, assim, cada um dos professores tem 3 tempos semanais de estudo e planejamento com a gente. Então, é evidente que quando se fala no conhecimento de si mesmo, entendimento global, que é o nosso grande projeto desse ano, é o projeto de cada professor. E quando ele lá no ano passado fez o planejamento envolvendo inclusive parte dos alunos nesse projeto, é evidente que quando ele entra na sala de aula, esse espírito, ele vai surgir porque está nele. Então, isso aí pra gente, que é assim, é o que move mesmo. E ter esse corpo docente com afinidades, um corpo docente que de fato tem a superação como meta, que ele sabe que o que ele... Olha, a Paty estava falando, repara que você ter um projeto anual significa que os mesmos professores de português, matemática, geografia, história e ciências, se o conteúdo do ano que vem for o mesmo, mas a forma de abordagem desse conteúdo será totalmente outra. Já estamos planejando, o nosso projeto do ano que vem já está lá sendo elaborado. Novas atitudes, nova humanidade. Então todos nós, o corpo docente todo, já começa primeiro a reconhecer em si mesmo que novas atitudes é essa que nós temos que ter para levar esse convite aos alunos, para fazer que essas novas atitudes surjam deles. E foi exatamente isso que está acontecendo esse ano. Então eles estão lá vibrando com a Olimpíada. E é muito interessante, porque como é um trabalho muito mais cooperativo, a questão de quem vai ser o vencedor, as nossas medalhas, quer dizer, nós dividimos em 3 grupos, um vai ser bem medalha de ouro, outra de bronze, outra de prata, mas as nossas medalhas são de chocolate. Então todo mundo come no final. O dia da entrega das medalhas é uma grande confraternização, porque como foi um trabalho cooperativo, né? É nesse sentido. Olha, muito legal. E aí, Ana, como é que você tem visto o entusiasmo da garotada para as Olimpíadas? Bom, lá na escola se respira esporte e se trabalha muito, então as crianças estão muito entusiasmadas, bastante. O assunto principal de toda a roda lá, exatamente, esporte. As Olimpíadas, na escola, vamos fazer a nossa Olimpíada agora, já nesse ritmo, né? De Olimpíadas, e já estão se dividindo em equipes também, mas eles estão muito animados. Eles estão agora já estão combinando de irem aos jogos. Ontem recebemos convites já pro badminton para assistirem os jogos. Então cada um indo pro seu esporte e recebendo o convite dos amigos para ir assistir ao esporte do colega. Então a natação, eles estão se organizando para assistir um outro esporte que eles não praticam, né? Mas a escola toda está respirando Olimpíada o tempo todo, né? Olha, Ana, o Eduardo do Riachuelo tá falando o seguinte, ele acha que 4 gels numa cidade do tamanho do Rio de Janeiro é pouco, né? Sim. Que ele fala que seria interessante se fosse um projeto em todas as escolas, né? A cidade do Rio tem centenas de escolas municipais. Ele fala que claro que é melhor do que não ter nenhuma, né? Mas ele gostaria que fosse mais ampliado isso, né? Eduardo, olha só, não só você, mas eu acho muita gente, inclusive eu, realmente 4 é muito pouco, né? Poderiam ter muito mais, muito mesmo, em todo o município do Rio de Janeiro, em todo o estado do Rio de Janeiro, em todo o Brasil. É um projeto que os outros estados vêm ao Rio para conhecer o GEL, né? Outros países já foram ao GEL para conhecer o projeto. Então é um projeto que está sendo divulgado, né? E difundido também. Mas a divulgação do GEL
pelo Brasil afora está bem grande. Nós, há coisa de um mês e meio atrás, recebemos o secretário municipal de Educação do Maranhão para conhecer o projeto GEL. Né? E nós já recebemos também o secretário do Espírito Santo, né? De outros países, já de São Paulo, já recebemos de outros países para conhecer. Já tivemos visitantes da França, da Holanda, né? Tudo para conhecer o projeto. E alguns desses países até colaboram conosco. A Holanda é um grande parceiro, né? Conosco lá na escola. E eles todos ficam muito entusiasmados com o projeto. Olha, o Marcelo, para o Brasil se tornar aí uma potência olímpica, o que é necessário e a que distância nós estamos disso realmente acontecer? Bom, eu acredito que as políticas públicas têm que ser reforçadas, né? O Ministério dos Esportes, isso já melhorou muito desde a época da minha época de graduação até agora, já melhorou bastante, mas ainda precisa de um maior incentivo, né? Dentro das escolas, né? Um espaço, ainda temos, né, no Brasil inteiro, escolas que não têm um espaço adequado à prática de atividade física, né? Nós profissionais de educação física temos que fazer verdadeiras mágicas, mas a gente consegue, porque nós somos brasileiros e não podemos desistir nunca. Eu acredito que após as Olimpíadas, com a motivação de todos, com a participação de todos, nós vamos conseguir atingir esse objetivo, que é desenvolver esse potencial esportivo. Eu sou um entusiasta, eu sou muito otimista, e eu procuro incentivar muito os alunos, né? Mostrando para eles o que é a educação física, o que é o esporte, o que é a cooperação, a competição, né? São dois lados opostos, mas que podem caminhar passo a passo. Ô Pati, faltam às escolas, de um modo geral, espaços adequados para a prática de atividade física? Sim, faltam. Nem todas as escolas elas possuem o espaço adequado não só para o esporte, como para uma série de outras atividades que seriam relevantes, né, importantes. Eu queria dar uma palavrinha com o Eduardo, nosso ouvinte, porque eu creio que a inquietação dele, a inquietação de várias pessoas, e não é por... Nós não estamos aqui falando da parte, né, a importância da educação, como utilizar as Olimpíadas, né, a nosso favor, mas eu acho que não tem motivo de não se debater nas aulas de sociologia, de filosofia, de língua portuguesa, de história, também a realidade brasileira e todas essas questões que estão sendo lançadas nas mídias, principalmente nas redes sociais. Eu acho que os jovens precisam fazer as conexões, né, do que eles leem fora da escola e poder debater isso dentro da escola. Isso faz uma grande diferença no sentido da formação para a cidadania mesmo, e não ficar com essas informações soltas na cabeça. Então, quando aqui nós estamos vendo o lado positivo e como agregar, não quer dizer que toda a parte que é negativa ou que tem se demonstrado negativa, que inquieta as pessoas, precisa ficar estanque, precisa deixar de fora. Não, vamos debater sobre isso, vamos refletir, vamos ver o que nos compete e o que não está em nossas mãos, né? E como nós podemos ver o lado positivo da coisa, como o professor Marcelo disse, né? Buscar o entusiasmo dentro do que nos é possível se fazer. É muito comum a reclamação dos docentes, né, dos professores, nós não temos espaço, nós não ganhamos para isso, porque o governo não ajuda, ou quando é escola particular, porque não tem a estrutura. Sim, são muitos desafios, ninguém disse que educar era fácil, que trabalhar com educação é fácil, mas o que nós podemos fazer dentro da nossa realidade? Como melhorá-la? Então eu creio que esse debate aqui na rádio, ele é fundamental para as escolas que querem, de alguma forma, evoluir, modificar, que percebem que estão paradas no tempo enquanto tem tanto projeto bacana acontecendo por aí. Sem dúvida, exemplo lá o Colégio Logosófico, né? Nós temos uma participação aqui, só não deixou o nome e o bairro, mas eu vou ler já. Como discutir questões de intolerância através da educação física interdisciplinarmente através de projetos? E é uma pergunta da nossa ouvinte aqui, que já ela vai mandar o nome e ainda não mandou. Mas está perguntando como se discute essas questões. Vocês têm essa preocupação também lá no Colégio Logosófico? A Paty acabou de dizer, as aulas são esse fórum.
São nas aulas das diferentes disciplinas que isso acontece. Quer dizer, aquelas aulas que o professor vai e coloca no quadro a matéria e o aluno copia, isso já, né? É evidente que as aulas hoje, quer dizer, os professores eles já planejam em conjunto. As atividades já são interdisciplinares. Então, na realidade, essas discussões todas acontecem naturalmente. Os alunos levantam as questões, os professores levantam as questões também e eles completam. Veja, e a facilidade tecnológica também ajuda muito, né? Porque está lá com a lousa eletrônica lá na frente, o aluno faz uma pergunta, você já pega lá na internet, você vai verificar se é do país, qual é a língua. Então, na realidade, e quando eu disse que a chave estava no aprendendo a pensar, porque é você preparar mesmo o aluno para fazer uma leitura do que está acontecendo à sua volta. Então, ele vai verificar o que, sabe, o que tem de positivo, o que tem de negativo e vai poder trabalhar com isso. Então, por isso é que eu disse que a grande chave também está no professor, porque é o professor que mobiliza tudo isso, né? Ele que possibilita que isso tudo venha à tona. E isso vem, não é numa disciplina específica, é no conjunto das disciplinas. É tão interessante que quando você vê agora mesmo no sábado lá do dia 23, as mostras de conhecimento, não tem mais aquele tijolinho formado daquela disciplina, porque é um conjunto de disciplinas. Quando a família chega e que os alunos vão apresentar o que conheceram, você já não sabe mais. Eu me lembro muito de uma dinâmica, né? Você vai fazer um bolo de chocolate, tem vários ingredientes. Se você sentir o gosto da farinha depois do bolo pronto, né? O trabalho de educação é assim. São todos os professores trabalhando e é o conjunto mesmo, o aluno de uma forma integral. E quando a gente tem essa preocupação com o físico, com o psicológico, com o espiritual, é evidente que o acerto está muito mais próximo, né? Olha, citando essa questão da tecnologia aí, as crianças, os jovens estão cada vez mais conectados. No entanto, essas atividades, no geral, estimulam pouco a atividade física, estimula muito mais o sedentarismo. Como vocês trabalham essa questão tecnológica e para atrair a atenção do aluno também lá nos GELs? Bom, lá eles não são sedentários, eles praticam bastante atividade física. Então eles clamam para usar o celular, eles usam somente no horário do almoço. Então eles ficam na parte de joguinhos e internet no horário do almoço. Mas eles têm, nas aulas, os professores trabalham viajando pelo mundo, pela internet, né? Então eles colocam nas aulas de geografia, eles colocam no quadro países, eles vão viajando. Para onde vamos hoje? Vamos para a Flórida, vamos para a Índia. E aí eles vivenciam isso nas aulas. Então isso faz uma diferença muito grande nas aulas e no aprendizado. Como a Ângela falou, a tecnologia ajuda muito a eles no horário do aprendizado. Olha, estamos aqui já caminhando para o final do nosso programa, falando sobre educação e Olimpíada. A gente teria ainda horas para ficar falando aqui, tem muita coisa, né, que poderia ser abordada, mas a gente espera criar uma sementinha aí, né, na cabeça de quem está ouvindo. E quem participou para falar sobre a questão de intolerância através da educação física foi o Roberto Carlos Borg, que é ouvinte lá de Niterói, lá de Santa Rosa. A Fernanda da Glória está falando o seguinte: qual a principal diferença dos GELs para as outras escolas municipais? E quem não é bom de esportes pode ir para o GEL também? Bom, pode sim. Bom, a diferença do GEL para as outras escolas é que é uma escola em período integral,
tem como objetivo sim a parte esportiva, mas lá nós não temos só atletas, somente atletas. Nós ajudamos na formação, mas não é que só vamos aceitar atletas. Não, a prova é aberta para todos que até queiram porque tem entrar. Xadrez, né? Até porque tem xadrez. Não, mas o xadrez é muito disputado na escola. Para você entrar para a equipe de xadrez, para o time, para a aula de xadrez, é uma briga, porque muita gente quer e olha que eles são muito bons. Entendeu? Eu Mas acredito. é. Porque xadrez é complicado. Eu até sei jogar xadrez, né? Sei as regras, assim. O mestre Holanda lá, Antônio Holanda, o professor de xadrez, é um expert. Ele é muito bom e consegue passar para a criança o xadrez de forma muito lúdica. Maravilhosa. Os alunos são apaixonados por xadrez e pelo professor. Acho que não, eles são apaixonados pelo professor e o professor consegue, pela magia, fazê-los com que todos eles são apaixonados. É isso aí. A revolução e renovação está dentro do professor, né? Se ele tiver aquela coisa ali nata, né, de passar o conhecimento, ele pode ser professor de matemática, pode ser de física, química, seja o que for, o aluno vai se interessar. Eu costumo dizer A paixão. Eu costumo dizer lá no colégio que o colégio é um colégio de alunos, de professores e de pais, né? É um trabalho muito interativo. E a gente sabe que a mola de tudo isso está mesmo no professor. Se ele não tem, de fato, essa paixão assim pelo que ele faz. Aí não Agora adianta. você imagina, num colégio em que ele não pode pegar aquelas fichinhas e ficar repetindo, mas que ele tem que a cada dia criar algo novo. Isso é muito estimulante. Estimulante é a palavra. O Roberto Carlos Borg, ele é professor de Sociologia da Secretaria de Educação e sente muita resistência de algumas disciplinas exatas devido à abordagem conteudista, né? Ele tá falando, dando o depoimento dele aqui. A gente já vai chegando no final do nosso debate. Olha, a gente tem 2 minutinhos para a gente se despedir, dizer as palavras finais. Eu vou agradecer imensamente mais uma vez a participação de Paty Fonte, que é educadora, consultora pedagógica da editora Cidadania, especialista em pedagogia de projetos de educação infantil e idealizadora do site Projetos Pedagógicos Dinâmicos e escritora da WAK. Valeu, Paty. Muito obrigada, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Acessem o site Projetos Pedagógicos Dinâmicos e aí a gente conversa mais por lá. Tá certo, Paty, muito obrigado. Marcelo Soares, professor de Educação Física do Colégio Sagrado Coração de Maria, representante do Corfebol brasileiro, técnico da Seleção Brasileira de Corfebol. Valeu, e Marcelo, como é que o pessoal fica sabendo mais sobre esse esporte maravilhoso que é o Corfebol? É só acessar o Facebook, colocar Corfebol com K, vai ter todo acesso às informações lá. Eu sempre respondo as perguntas, os questionamentos, cursos, palestras, oficinas. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, falar um pouquinho do nosso trabalho, né? Está convocado para a Seleção Brasileira de Corfebol brasileiro. Agora na linha. Você e todos aqui, a gente já pode fazer um campeonato, né? E agradecer muito obrigado, gratidão eterna à Rádio Roquete Pinto. A gente que agradece, Marcelo. Ângela Silva, diretora do Colégio Logosófico Gonzales Pecote, em Botafogo. Muito obrigado, Ângela. Obrigada. Eu também queria deixar aqui nesse convite para conhecerem melhor essa pedagogia logosófica, que de fato é fascinante. Sem dúvida. E Ana Cristina do Nascimento Quintela, diretora do Ginásio Experimental Olímpico Juan Antônio Samaranch, que é conhecido como GEL, lá de Santa Teresa. Ginásio Experimental Olímpico.net é o site para mais informações, conhecer esse projeto maravilhoso que deveria sim ser expandido para todas as escolas municipais do Rio de Janeiro. Muito obrigado, hein, Ana? Nada, eu agradeço muito pelo convite e estaremos com 140 vagas abertas para o 6º ano no ano que vem. Então, se você gosta de estudar muito, ser aluno, atleta, cidadão, o seu lugar é no GEL. Vá lá, faça sua matrícula em outubro. Estaremos esperando todos vocês. Muito prazer, muito obrigada pelo convite. Nada, a gente que agradece imensamente a participação de todos vocês. O nosso painel em debate tem a produção de Alice Silveira, os trabalhos técnicos de Bruno Alex. E na sequência tem o repórter Roquete Pinto na voz de Cláudio Costa Rosa e logo após o Revista 94 com o João de Carvalho. Muito obrigado a todos que participaram. Nós voltamos amanhã a partir das 7 da manhã.